Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te peço, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor possa mais uma vez estar nos instruindo, nos ensinando a respeito das tuas verdades contidas na tua Santa Escritura, a revelação que o Senhor nos deu por meio dos teus servos, dos profetas, dos apóstolos e de outros servos, ao qual o Senhor, pelo processo da inspiração, registrou essas verdades, as quais estamos, ó Deus, aqui buscando aprender, compreender e principalmente, ó Deus, pôr em prática em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, com o entendimento da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos aquilo que aprendermos aqui esta noite. Senhor Deus, mais uma vez, usa Teu servo. Sei, ó Deus, que não sou digno de ser instrumento Teu, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, o Senhor escolheu as coisas pequenas deste mundo para transmitir a sua grandiosa palavra. Então, Santo Deus, usa-me mais uma vez para pregar a Tua palavra com fidelidade, para que, Senhor Deus, esta igreja, juntos, possamos crescer no conhecimento do Senhor e no convívio do Senhor, para que possamos, Senhor Deus, estarmos cada vez mais separados deste mundo e juntos de Ti, santificados pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que oramos, Senhor. Amém. Algumas semanas demos início à exposição na carta aos Hebreus. Como os irmãos sabem, aqui nós temos o costume de trazer a palavra de forma expositiva, mas também de forma contínua, né? Nós escolhemos alguns livros da Bíblia e nós caminhamos nesses livros da Bíblia de tal forma que nós possamos pregar a palavra de Deus de forma completa. Nós evitamos pegar apenas versículos isolados, fora de seus contextos, fazendo assim com que evitemos falsas doutrinas e possamos ser fidedignos e fiéis ao que a palavra de Deus diz em sua completude. Nós estamos, nesses últimos dias, observando o que a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus. Recapitulando o que já vimos até aqui, nós vimos que a carta aos Hebreus, ela foi escrita por um autor que nós não sabemos quem é. Muitos dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que é Lucas, outros dizem que pode ser até mesmo Priscila, mas nós não sabemos de forma precisa quem é o autor. Uma coisa nós temos certeza, que o Espírito Santo de Deus, ele inspirou este autor para que registrasse essa palavra, para que essa palavra estivesse contida dentro do cânon sagrado cristão, dentro da Bíblia, dentro daquilo que nós consideramos como palavra de Deus. Este autor, ele escreveu a um grupo de pessoas específicas. Esse grupo de pessoas específicas que receberam esta mensagem inicialmente eram judeus convertidos ao cristianismo, pessoas que passaram por muitas dificuldades em sua caminhada cristã. Nós sabemos, como nós podemos ver na história dos apóstolos, na história do apóstolo Paulo, principalmente, que uns judeus, quando se convertia,
ele era muito perseguido e ele era rejeitado pelo seu povo. E ele era perseguido pelo seu próprio povo. E nós sabemos, pelo conteúdo da carta aos Hebreus, que o objetivo do autor é exortar estes destinatários originais, esses judeus convertidos, a permanecerem firmes na fé e no Senhor Jesus Cristo. O objetivo original dele é fazer com que aqueles judeus que estavam sendo perseguidos e muitas vezes pensando em voltar atrás na decisão que eles haviam tomado de seguir a Cristo, o objetivo do autor aos Hebreus é fazer com que eles permanecessem firmes dentro da perseverança da fé, dentro da caminhada cristã. E para impulsionar a fé daqueles judeus convertidos ao cristianismo, o autor da carta aos Hebreus, ele apresenta a supremacia de Cristo. Ele apresenta Cristo àqueles crentes como sendo superior a tudo e a todos. Inicialmente, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, o autor demonstra que Jesus ele é superior aos profetas, ele é uma revelação superior. Do versículo 5 ao versículo 14 do capítulo 1, o autor demonstra que Jesus ele é superior até mesmo aos anjos, ele é maior do que os anjos. No capítulo 2, o autor ele faz uma advertência, né? Eu ia dizer uma pequena advertência, mas na realidade é uma advertência tão forte que nós não podemos usar a palavra pequena para essa advertência, né? Ele usa essa grande advertência para fazer com que aqueles judeus eles não abandonassem a tão grande salvação que o Senhor Jesus Cristo havia dado a eles. E do versículo 5 ao versículo 18 do capítulo 2, nós vemos o autor aos Hebreus demonstrando que Jesus Cristo ele se fez um de nós, se fez um ser humano, se fez inferior aos anjos para salvar nós, a descendência de Abraão, que pela fé cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E agora, no capítulo 3, o autor aos Hebreus, ele continua a sua argumentação, demonstrando que Jesus é maior e superior a tudo e a todos. Agora, dentro deste trecho ao qual nós vamos estudar neste momento, o autor aos Hebreus, ele apresenta Jesus Cristo como sendo superior a Moisés. E aqui é uma argumentação muito importante dentro da carta, porque para um judeu, Moisés não era apenas um dos profetas. Para o judeu, Moisés, ele era o profeta. Para os judeus, Moisés, ele não era apenas alguém que intercedia pelo povo, mas para o judeu, Moisés foi aquele escolhido por Deus para ser o mediador entre Deus e o povo. Então Moisés, ele tinha uma certa presença muito forte dentro daquilo que nós chamamos de religião judaica. Tanto faz ser um fariseu, como um saduceu, como também um zelote, todos entendiam que aquilo que Moisés escreveu, pela autorização e pelo poder que Deus deu a Moisés, eles entendiam que Moisés tinha escrito palavra de Deus, e aquilo que Moisés escreveu era lei, né? Tanto é que eles se referiam àquilo que Moisés escreveu como a lei. Então aquilo ali era diretriz para o povo seguir a Deus, era algo que fazia com que o povo seguisse ao Senhor conforme a lei que o Senhor Deus havia estabelecido por intermédio ali de Moisés. Então é muito importante que os irmãos entendam que quando chega nesse momento da argumentação do autor aos Hebreus, é como se ele estivesse dizendo aqui no nosso popular, mexendo na ferida, tá? Essa expressão de mexer na ferida, nós usamos quando a pessoa está cutucando algo bem delicado, né?
Nós vamos, quando você quer trazer a atenção da pessoa de tal forma que aquela pessoa fique alerta, e muitas vezes até com raiva de você, você mexe na ferida dela, né? E aqui o autor aos Hebreus, ele está mexendo nesta ferida. Ele está tratando não só dos anjos, não só dos profetas, mas ele vai tratar de Moisés, que dentro do contexto judaico, da religião judaica, é a pessoa mais importante aqui no que nós entendemos como o grupo humano, né? Ele é aquela pessoa que Deus utilizou para libertar o povo do Egito e também para transmitir a lei ao povo e também para conduzir o povo à terra prometida. Então, no versículo 1 do capítulo 3, nós temos o autor aos Hebreus dizendo logo o seguinte, ele diz assim, ó, por isso, tá? E o que é que significa por isso? Ele está fazendo uma ligação com aquilo que nós já acabamos de ver. Capítulo 1, capítulo 2, ele está argumentando e por conta disso, ou seja, pelos argumentos que ele já demonstrou, que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus se fez humano para nos salvar, por conta disso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele está dizendo, olha, por conta desses argumentos que eu já demonstrei a vocês, vocês devem considerar a Jesus Cristo como apóstolo e como sumo sacerdote da nossa confissão. Só que antes dele falar essa palavra apóstolo e sumo sacerdote se referindo a Jesus Cristo, ele usa duas frases que nós devemos atentar, que nós devemos observar aqui. Antes dele mostrar duas características importantes dentro do ministério de Jesus Cristo, que é o fato dele ser um apóstolo e um sumo sacerdote, ele apresenta algumas características a respeito dos destinatários originais da carta. Ele fala que esses destinatários originais, eles eram irmãos santos e participantes da vocação celestial. E com essas duas frases, nós aprendemos coisas muito importantes sobre a caminhada cristã. Todo cristão, todo crente, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é um irmão, ele é santo e ele é participante da vocação celestial. A palavra irmão aponta para o fato de que nós somos pertencentes a uma família. E que família é essa? É a família de Deus. Uma das analogias que a Bíblia usa para a igreja, os irmãos sabem, a Bíblia usa várias figuras de linguagem para demonstrar a igreja. Por exemplo, a igreja é um rebanho de Deus, né? Jesus trata os seus servos como as suas ovelhas. A Bíblia fala da igreja como sendo um edifício. A Bíblia fala da igreja como sendo o corpo de Cristo. Mas uma das coisas que a Bíblia fala também a respeito da igreja é que a igreja é a família de Deus. E por conta disso, por sermos família de Deus, nós todos somos irmãos. Nós devemos nos tratar como irmãos, porque nós somos, de fato, irmãos. Somos todos, aqueles que confessaram a Cristo como Salvador, somos todos adotados pelo Senhor Deus como filho. É interessante que, se os irmãos voltarem um pouquinho aí no capítulo 2, a Bíblia vai falar que o próprio Senhor Jesus Cristo nos trata como irmãos. Nós vemos lá nos evangelhos que, em um determinado momento, Maria, mãe de Jesus, juntamente com seus irmãos, procuram a Jesus, em um determinado momento em que Jesus estava pregando, e as pessoas avisam a Jesus: olha, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, ele fala: olha, todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que faz aquilo que eu estou ensinando, é minha mãe e é meus irmãos. O que é que Jesus está falando? Que a família dele, ela é ampla. A família de Cristo
faz parte da família de Cristo aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa doutrina é muito demonstrada pelo apóstolo João, como por exemplo em João capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13, ele diz assim, ó, João capítulo 1, do versículo 12 ao 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, como que somos participantes da família de Deus? Recebendo a Jesus Cristo como ele é, Senhor, Deus, o Messias, aquele que veio nos salvar, o nosso único Salvador. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, Deus nos faz filhos de Deus, filhos dele. Então, o que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus, não nascidos do sangue, não é por uma herança, não é por uma descendência sanguínea, não é pela capacidade humana, mas é pelo poder de Deus que somos feitos filhos de Deus ao recebermos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Na primeira carta de João, o apóstolo ele continua falando, no capítulo 3, versículo 1, o seguinte: vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Então, irmãos, que grande amor é esse, né? De um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, ele nos chama de filhos. Filhos. Nós somos filhos por meio do amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17, o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco a respeito disso. Ele diz assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, irmãos, nós somos adotados por Deus, e isso acontece pelo poder de Deus. O próprio Espírito Santo vem e nos convence a recebermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E esse Espírito, ele age junto ao nosso Espírito e clama, Abba, Pai. Esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós somos parte da família de Deus. Tem um texto bíblico muito interessante que fala sobre a questão prática dessa família de Deus, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 ao 2. O apóstolo Paulo ele está ensinando a Timóteo e ele está explicando a Timóteo como que deve ser o procedimento na casa de Deus, na família de Deus. Olha o que é que diz. Não repreendas asperamente o ancião. Isso é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 ao 2. Olha só como é que nós devemos tratar uns aos outros na igreja. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, os moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Então, irmãos, na igreja, nós devemos se tratar como uma família. Nós devemos tratar os mais velhos como tratamos aos nossos pais. Nós devemos tratar as irmãs mais idosas como tratamos as nossas mães. Nós devemos tratar os jovens como nossos irmãos, sejam eles homens, sejam eles mulheres.
Tá? Então, há uma família de Deus. A igreja, ela é uma família de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus, ele chama aqueles judeus convertidos de irmãos. Mas ele não os chama apenas de irmãos, ele chama de irmãos santos. O que significa isso? Que são pessoas separadas por Deus e para Deus. Ser santo, irmãos, é ser separado. Quem nos separou? Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos santificar, mas a Bíblia também diz que Deus nos santificou. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus vai dizer, lá em Atos capítulo 26, versículo 18, aqui o apóstolo Paulo, ele explicando uma liderança que Jesus Cristo apareceu para ele e Jesus Cristo incumbiu ele de ser um pregador do evangelho. E o próprio Jesus Cristo disse isso ao apóstolo Paulo, que a missão do apóstolo Paulo era pregar o evangelho para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Então, nós somos santificados pela fé em Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho e o Evangelho chegou até nós para que nós nos separássemos das trevas e ficássemos na luz, para que nós nos separássemos de Satanás e estivéssemos debaixo da remissão dos pecados que foi proporcionada a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Ser cristão não é ser membro de uma igreja no sentido em que você coloca o seu nome lá no hall de membros de uma instituição. Ser cristão é quando Deus lhe declara como filho e você passa a tratar os seus crentes ali, os seus como irmãos. Você passa a tratar os outros membros da igreja como irmãos, como família de Deus. Será que temos agido assim, como irmãos? Então, que possamos refletir a respeito desta verdade. Somos irmãos santos, separados do mundo para vivermos juntos em família, para agradar a Deus. Ele apresenta outra verdade aqui também a respeito da característica cristã. O autor aos Hebreus, ele chama aqueles destinatários de participantes da vocação celestial. E o que é que significa isso? Ser participante da vocação celestial. Isso significa que todo cristão, ele recebeu um chamado. E este chamado, esta convocação, não é um chamado terreno, não é um chamado humano, ele é um chamado divino, ele é um chamado que veio do céu, é uma vocação celestial. O Senhor, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos participantes dessa vocação celestial, que o Senhor nos chamou. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, nós temos essa verdade apresentada de uma forma muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 9, ele diz assim, ó: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora atenção, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então o apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui que nós temos um chamado da parte de Deus e que esse chamado que Deus nos fez, ele foi um chamado santo, como o autor aos Hebreus fala, um chamado celestial. E esse chamado não foi porque nós éramos bons. O Senhor não trouxe o evangelho a este mundo, não porque nós somos merecedores deste evangelho. Não é porque ele viu algo em nós. Ele nos chamou porque antes dos tempos dos séculos, ele já havia determinado que salvaria aqueles que
creriam no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente o versículo 9, atentem bem, que pelo poder de Deus, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, propósito de Deus, e graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, antes da existência dos tempos, o próprio Senhor Deus já havia determinado que salvaria as pessoas. E qual foi o meio que ele escolheu para salvar as pessoas? Ele determinou que por meio da pregação do evangelho, essas pessoas seriam chamadas e elas ouviriam esta mensagem pela graça, não pelas nossas obras, mas pela sua graça, pelo seu próprio propósito. Esta verdade é demonstrada lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 30. O apóstolo Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós temos aqui um resumo do apóstolo Paulo da nossa chamada doutrina da salvação, né, que é tecnicamente chamada de soteriologia. Essa doutrina da salvação, ela engloba, dentro dela, há um grupo de verdades que elas se relacionam. Justificação, glorificação, o chamado divino, a predestinação, a eleição, todas essas doutrinas, elas se relacionam. Tá? Tanto é aqui que no versículo 29, ele diz, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós acabamos de ver que a igreja, ela se trata como uma família. E o filho mais velho dessa família, entre aspas, o primogênito ali, é o próprio Cristo. Nós somos tratados como irmãos. Tá? Veja como a primeira frase do autor aos Hebreus, irmãos santos, se relaciona com a segunda frase, que é participantes da vocação celestial. Isso tudo está dentro do pacote da salvação que Deus nos deu. Então, irmãos, como crentes, nós somos irmãos santos e nós somos participantes da vocação celestial. E nós, que somos irmãos santos, participantes da vocação celestial, nós devemos, de acordo com o versículo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 3, nós devemos considerar a Jesus Cristo como sendo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, aqui nós temos um mandamento. Você é da igreja? Você é um irmão santo? Você é participante da vocação celestial? Então, aqui no versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus, você tem um mandamento. Considerai a Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o que é isso, irmãos? O que é considerar Jesus Cristo como apóstolo e como sumo sacerdote? Irmãos, apóstolo, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou falar aqui, porque isso tem causado confusão aí entre alguns meios evangélicos por conta da falta do entendimento da palavra apóstolo, tá? A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Aquele que é enviado como uma espécie de um embaixador. O embaixador é alguém que é enviado revestido de autoridade. Tá? Então, o que é isso? O que é ser enviado revestido de autoridade? É como se fosse nos tempos antigos, aquele porta-voz, aquele que é incumbido de levar uma mensagem, e este porta-voz que é incumbido de levar uma mensagem, ele tem a autoridade que lhe foi dada por aquele que o enviou.
Para entendermos isso melhor, nós temos o exemplo, do que é o exemplo mais famoso, o exemplo dos 12 apóstolos. Lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16, nós temos o chamado desses 12 apóstolos. Jesus reúne aquela multidão. Daquela multidão de discípulos que seguiam a Jesus Cristo, ele escolhe 12. E ele os nomeia apóstolos. O que é isso? Ele está dizendo, olha, esses 12 estão recebendo a minha autoridade e eles estão sendo enviados por mim. Eles são os meus embaixadores. Então nós temos na Bíblia 12 apóstolos de Jesus Cristo. Mas não existe apenas esses apóstolos na Bíblia. Esses 12 apóstolos, eles são 12 apóstolos especiais. Por que especiais? Porque eles foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo para realizarem uma função. E que função é essa? Dentro dessa função, é eles serem ali o alicerce da igreja cristã. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, eles são como um alicerce da igreja cristã. Eles são alguém que tem autoridade de trazer doutrina para a igreja. Então, eles tinham uma característica muito importante. Mas a palavra apóstolo não se refere apenas a estes 12. A Bíblia diz também que existia outro apóstolo muito especial, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não faz parte dos 12. Ele não está contado entre os 12 apóstolos. Ele é outro apóstolo. Ah, mas ele também foi escolhido por Jesus Cristo. Foi escolhido por Jesus Cristo. Jesus o chamou e o enviou como um de seus apóstolos. E qual era a função do apostolado de Paulo? Pregar a palavra de Deus aos gentios. É por isso que o apostolado de Paulo é chamado de apostolado aos gentios. Essa é a missão de Paulo. Essa era a função de Paulo como apóstolo. Ele tinha a mesma autoridade dos 12, porque Jesus Cristo incumbiu ele dessa mesma autoridade, mas o apostolado dele é um apostolado diferenciado. Ele está sozinho dentro deste apostolado. Então, nós temos o apostolado dos 12, nós temos o apostolado do apóstolo Paulo, e nós temos, além do apostolado do apóstolo Paulo, outros apóstolos mencionados na Bíblia. Por exemplo, Barnabé. Barnabé é chamado de apóstolo, lá em Atos capítulo 14. Ah, irmão, então significa que não são apenas 12 apóstolos? Tem mais apóstolos? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a palavra apóstolo, ela significa aquele que é enviado. Aquele que é o embaixador, que é revestido de autoridade. Os 12 apóstolos, eles foram enviados, revestidos de autoridade pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com funções específicas, com características específicas. O apóstolo Paulo, ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo com funções específicas, com características específicas. Barnabé, ele foi enviado pelo Espírito Santo. De acordo com Atos, capítulo 13, por favor, abram aí comigo, por favor, que isso é muito importante. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, nós lemos o seguinte, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, estes dois homens, Paulo e Barnabé,
Eles foram enviados, tanto pela igreja como pelo Espírito Santo, a pregar o evangelho. É por isso que no capítulo 14, versículo 14, a Bíblia vai chamar Barnabé e apóstolo Paulo de apóstolos. Não é apóstolos no sentido dos 12 apóstolos. É apóstolo no sentido de que eles foram enviados pelo Espírito Santo e pela a igreja. Então, irmãos, quando a gente entende o significado da palavra apóstolo, nós podemos perceber que na Bíblia há diferentes apostolados. Há aqueles apóstolos na Bíblia que é o que nós chamaríamos hoje em dia de missionários. O que é um missionário? O missionário é alguém que recebe um chamado da parte de Deus para pregar o evangelho. A igreja envia aquele servo de Deus para pregar o evangelho. Então ele é um enviado pela igreja. Nós chamamos esse tipo de função de missionário ou de função missionária para que as pessoas entendam que o apostolado dos 12 e do apóstolo Paulo é um apostolado especial, revestido de autoridade de trazer doutrina. Os missionários não. Os missionários são apenas alguém que é revestido da autoridade da igreja para pregar o evangelho. As funções são diferentes. São enviados com características e funções diferentes. Para que fique mais claro na cabeça dos irmãos, lá em Romanos capítulo 16, versículo 7, tem um texto muito interessante. Romanos capítulo 16, versículo 7. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Nós temos Andrônico e Júnias, sendo Paulo falando que eles se destacaram entre os apóstolos. É óbvio, meus irmãos, que esses dois nomes aqui não pertenciam ao grupo dos 12. Isso é óbvio. O apostolado deles aqui é diferente. Muito provavelmente eles eram missionários, assim como Barnabé, enviados por uma determinada igreja para pregar o evangelho. E o interessante é que Júnias, muito provavelmente, eu pelo menos corroboro com essa posição, era uma mulher. Então nós temos uma mulher apóstolo na Bíblia, uma mulher missionária na Bíblia. Ok? Isso é diferente do apostolado dos 12. Como é que eu sei que isso é diferente do apostolado dos 12? Barnabé, quando tem uma questão para resolver, lembra? Quando Paulo chegou em Jerusalém e queria se juntar com os discípulos, e as pessoas rejeitavam, mas Barnabé pegou Paulo, e Barnabé levou para quem resolver a questão? Ele levou aos apóstolos. E ele não se inclui entre os apóstolos nessa frase, lá em Atos. Isso é muito importante. Eu peço que os irmãos observem isso. Pedro, por outro lado, quando ele se refere aos 12, ele fala os outros apóstolos como ele. Mas Barnabé se refere aos 12 como algo que tem uma autoridade acima da dele. Ele leva questões para os apóstolos resolverem. Então Barnabé, mesmo sendo um apóstolo no sentido missionário, ele não tinha a autoridade dos 12. Olha como isso é interessante. Mas ainda tem outro caso muito interessante a respeito de apóstolo, para finalizar essa questão da palavra apóstolo. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. Ó. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. A palavra enviado aqui, irmãos, lá no original é apóstolo. Esse Epafrodito é um apóstolo. Ou seja, é alguém enviado. Isso significa que ele fazia parte dos 12? Não, ele não fazia parte dos 12. Ele foi enviado pela igreja para cumprir uma determinada função. E que função é essa? É só ler o texto. Observe com clareza. Filipenses capítulo 2, versículo 25.
Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, ou seja, ele foi enviado pela igreja de Filipos, tá? Para prover as minhas necessidades. Ele foi enviado, ele foi apóstolo, enviado pela igreja de Filipe, para prover as necessidades de Paulo. Que tipo de necessidade é essa? O contexto demonstra. Capítulo 4, versículo 16 ao 19. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Epafrodito, ele é um apóstolo enviado apenas para levar os mantimentos, né? Falando de forma direta, levar recursos para Paulo dar continuidade ao seu ministério. E ele diz, olha, o que ele trouxe já foi o bastante. Então, o apostolado de Epafrodito, meus irmãos, não pode ser confundido com o apostolado dos 12, com o apostolado de Paulo, com o apostolado de Barnabé, porque apóstolo significa enviado. O contexto da situação é que vai demonstrar qual é o significado de apóstolo. Resumindo, os 12, eles foram enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo como autoridade na igreja. Soma-se a esses 12 também o apóstolo Paulo, como um 13º apóstolo que tinha também autoridade sobre a igreja. Os demais apóstolos mencionados na Bíblia são apenas enviados em determinadas questões, em determinados objetivos bem específicos. Sabendo disso, nós podemos olhar para o apostolado de Jesus. Porque muita gente pode pensar, o autor aos Hebreus está chamando Jesus de apóstolo. Significa que Jesus se rebaixou ao cargo de apóstolo? Ele não é mais Cristo, agora ele é apóstolo? É outro cargo? Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é que ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Ou seja, ele é o representante do Pai aqui na terra. Ele é o embaixador do céu aqui na terra. Ele foi revestido da autoridade do Pai para exercer essa autoridade aqui na terra. Ele é apóstolo da parte do Pai. Não confunda com o apostolado dos 12, de Barnabé, de Epafrodito. O apostolado de Cristo é um apostolado especial. Ele é o único que veio da parte do Pai para a terra. Irmãos, eu vou ler aqui 2 textos bem rapidinho. Um deles é muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16 ao 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é aquele que foi enviado da parte do Pai para nos salvar. Esse é o apostolado do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 4, versículo 34 ao 36, diz assim, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só o que Jesus está dizendo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então o Senhor vem da parte do Pai, o Senhor Jesus Cristo como enviado do Pai, para fazer a vontade do Pai, e ele envia os seus servos para fazer a vontade do Pai, para fazer a colheita, para a pregação do Evangelho. E ainda no capítulo 4, nós vamos ver Jesus falando desse ministério dele de ser um apóstolo, dele ter sido enviado da parte do Pai.
E é muito importante que, dentro desse contexto, ele fala assim para os judeus: olha, eu vim da parte do Pai, e vocês não têm me aceitado. Vocês têm me rejeitado, mas vai vir um, o qual vocês vão aceitar. Mas uma coisa eu digo para vocês: vocês dizem que creem em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, vocês criam em mim. Porque foi sobre mim que ele escreveu. Isso está lá em João. Por que que isso é importante? Porque dentro da argumentação do autor aos Hebreus, ele está comparando Jesus com Moisés. A argumentação do autor aos Hebreus é a mesma argumentação de João capítulo 4. Ele está demonstrando que aquele que veio da parte do Pai, ele é maior do que Moisés. Mas ele não chama só Jesus de apóstolo, ele também chama Jesus de sumo sacerdote. E o que é o sumo sacerdote? É o sacerdote-chefe. O que era um sacerdote? Um sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. E se alguém ia fazer um sacrifício, quem fazia o sacrifício era o sumo sacerdote, porque ele era o representante do povo diante de Deus. E aqui nós temos duas coisas interessantes. Jesus, como o apóstolo, ele é representante do Pai aos homens. E Jesus, como sumo sacerdote, ele é representante dos homens diante do Pai. Nós temos uma característica dupla do ministério de Jesus Cristo aqui. Nós temos ele sendo o apóstolo enviado de Deus, e nós temos ele como sumo sacerdote diante de Deus, nos representando diante do Pai. Isso é muito importante. Eu tinha separado algumas coisas aqui para a gente falar sobre o sumo sacerdote, mas por conta do tempo, a gente vai dar continuidade aqui ao texto. O versículo 2, até o versículo 6 de Hebreus, capítulo 3, nós temos o autor da carta aos Hebreus fazendo uma comparação. E essa comparação, como eu já disse a vocês, é entre Jesus e Moisés. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Jesus, no versículo 2, ele foi fiel ao que o constituiu, ou seja, ele foi fiel àquele que o enviou. Ele foi fiel ao Pai. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés também foi fiel a Deus. Mas qual é a diferença entre Jesus e Moisés? A diferença é a seguinte: do versículo 3 até o versículo 6, nós temos essa diferença bem clara. Primeiro, Jesus é aquele que edifica a casa. Moisés, ele é apenas aquele que trabalhou edificando a casa. Presta atenção à comparação. Jesus, ele é o dono da casa, aquele que banca a construção. E Moisés é aquele que estava trabalhando. Olha o que é que diz o versículo 3. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então Moisés trabalhou servindo a Deus. Mas a obra de Moisés, na verdade, era uma obra de Deus, porque Deus que estava por trás daquela obra. E que Deus é esse? É o próprio Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus que trabalhou no resgate do povo lá do Egito, libertando eles. Ele é o Deus que estava à frente de toda aquela situação. Mas ainda no versículo 5 em diante, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, ele é maior do que Moisés, porque Jesus é filho e Moisés é servo. Os irmãos sabem muito bem que um servo, ele não tem as mesmas, como é que eu posso dizer, as mesmas regalias, né, entre aspas, do que o filho. O filho, ele é herdeiro, ele tem direito. O servo não é herdeiro, o servo apenas trabalha pelo seu salário. Eu não sei quantos de vocês já viveram aqui em local de plantio, né, de pessoal que trabalha na roça, né? Muitas vezes o pessoal que trabalha na roça coloca os filhos para trabalhar. E os filhos trabalham, às vezes reclamando, obviamente, porque o trabalho é pesado, mas os filhos trabalham naquilo que é deles. Eles trabalham na roça, na terra que é deles. Quando os pais morrerem, aquelas terras vão ser deles. Pelo menos, naturalmente, era para ser, né? Essa é a argumentação aqui.
O servo não. O servo ele trabalha, ele recebe o salário dele e o dono pode muito bem chegar para ele e dizer, não, vá-se embora, você não tem direito a nada aqui da terra. O que você tem, você já recebeu. O filho não. O filho ele é o dono da terra. Ele é herdeiro da terra. Ele tem direito àquilo dali, porque ele é o dono. Aqui a ilustração que o autor aos Hebreus faz é de uma casa. Enquanto Moisés ele é um servo na casa, Jesus ele é o filho, ele é o dono da casa. Olha o que é que ele diz no versículo 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Então aqui nós temos a argumentação bem direta do autor aos Hebreus. Olha, Jesus ele é maior do que Moisés, simplesmente porque ele é o filho. E como filho, ele é o herdeiro. E como herdeiro, ele é o dono. Essa é a argumentação dele. Moisés, ele é um servo. Jesus é o filho. Você quer trocar o filho pelo servo? Você quer dar as costas àquele que é o dono de todas as coisas para seguir aquele que apenas era um servo? É isso que você quer fazer? É isso que a igreja faz hoje. Muitos membros da igreja estão voltando a práticas judaicas, coisas que já foram deixadas no passado, e eles querem fazer, eles querem guardar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Até as vestimentas. Jesus, quando ele edifica a sua própria casa, quando ele edifica a igreja, ele deixa normas e mandamentos que não são os mesmos mandamentos que foram dados na antiga aliança. Os mandamentos da antiga aliança é para a antiga aliança. Nós devemos guardar todos os dias como sendo dias do Senhor, mas alguns querem guardar o sábado. Não, porque o sábado é da lei. Da lei de quem? Da lei de Moisés. E Cristo mandou nós guardar o quê? Abençoado. Cristo mandou nós guardar todos os dias. Não foi só o sábado, não. E qual é o argumento de Cristo em relação à guarda do sábado? Olha, eu sou o Senhor do sábado. O argumento dele com os judeus foi esse. Os judeus chegaram para ele, tu tem quebrado o sábado. Que quebrado o sábado? Eu sou o Senhor do sábado. Eu faço no sábado o que eu quiser, porque o sábado é meu. Eu estabeleci o sábado para o bem de vocês. Mas vocês têm usado essa lei para o mal de vocês. E assim muitos tentam fazer hoje. Hoje nós chegamos em algumas igrejas evangélicas, tem mais cara de sinagoga do que a igreja. É os homens com a cabeça coberta, né? Bota aquela roupa judaica, né? Eu vi certa vez um bispo muito famoso com um solideuzinho na cabeça, uma prática judaica que nem bíblica é, uma prática da tradição judaica posterior. Aí o cara bota aquele negocinho na cabeça, que é para parecer com os judeus, que é para voltar para as raízes judaicas. O autor aos Hebreus está dizendo, fique com Cristo. Em Cristo nós temos os nossos próprios mandamentos, as nossas próprias regras para a igreja. Mas não, quer ler a Bíblia não quer saber o que é que tem para a igreja não. Quer seguir as tradições judaicas, mas as tradições cristãs joga de lado. Querem praticar todas as tradições judaicas, mas quando fala de uma tradição cristã, não, isso aí é coisa pagã, não é coisa da igreja não. Isso é coisa, não vou comemorar o Natal não, porque isso aí é uma comemoração pagã. Como se as práticas judaicas que eles comemorassem estivessem na Bíblia. Eles não leem a Bíblia para saber quais eram as práticas judaicas originais. Irmãos, guardem a palavra de Cristo. Não voltem atrás procurando ser judaizantes, né, que é a palavra que é usada para essas pessoas que seguem essas práticas judaicas. Fiquem com Cristo. Não deem as costas para Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos dar a costa para Cristo falando que seguimos a Cristo, mas praticando as coisas que Cristo não mandou a gente praticar. Isso também é dar as costas para Cristo. As nossas palavras devem condizer com as nossas atitudes. E é isso que o autor aos Hebreus ele termina falando. Olha só, ele diz assim, que essa casa que o próprio Senhor Jesus Cristo edificou é a casa que somos nós.
Olha o que é que ele diz, versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Olha como é interessante isso daqui. Ó. Muitos pegam essa frase e tentam dizer assim, olha, para você ser casa de Deus, você tem que fazer algo. Isso é salvação pelas obras, tá? Para você ser casa de Deus, você tem que fazer algo. Porque tem uma condiçãozinha aqui, ó. Ele diz, ó, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmãos, na frase dentro do versículo, quem é que edifica a casa? É o próprio Cristo. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, lembra? Quem edifica a igreja? É Cristo. Então, quem é que pega você e coloca ali como um tijolinho naquela parede que a gente chama de igreja? Quem é que faz isso? É Cristo, não é você. Não é pelas atitudes que você faz, não é pelas atitudes que você toma. A salvação, ela vem toda da parte de Deus. Agora, o que é que o autor aos Hebreus, ele está falando aqui? Que se você é casa de Deus, você conserva firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É isso que ele está dizendo. Não inverta o versículo. Não coloque o versículo de cabeça para baixo. Falando com outras palavras. Nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Então, entendendo isso, leiamos o versículo novamente. Olha o que é que ele diz. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós somos a casa, e como é que nós demonstramos que nós somos essa casa? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Para que é que servem as obras? Para que é que servem as atitudes? Para que é que servem as práticas? Para demonstrar a salvação que você tem. Se você é casa de Deus, demonstre ser casa de Deus. Se você não conserva firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se você não conserva firme, é porque você não é casa de Deus. A argumentação é bem simples. Ou você é casa de Deus e conserva firme a confiança e a esperança até o fim, ou você não conserva e você não é casa de Deus. Essa é a argumentação. Isso é bem lógico. Observe só. Por que é importante conservarmos firme a confiança e a glória da esperança? O que é isso? O que é, gente, o que é confiança? Confiança é fé, é crer, é você confiar em Cristo. E o que é esperança? A própria palavra já diz, é algo que você espera. Tá? É uma esperança, você espera. Então você espera o quê? Você como crente, você espera o quê? Ah, eu espero ter um carro, eu espero ter uma boa profissão. É isso que você espera? O crente, ele espera pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos aqui neste mundo, trabalhamos aqui neste mundo, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo capítulo 2, é a nossa bendita esperança. Que esperança é essa que temos? É que Cristo irá voltar. Irmãos, eu vou ler alguns versículos com vocês. Os irmãos atentem e prestem bem atenção qual é a relação da fé e da esperança. Qual é a relação da confiança e da esperança? Esse versículo aqui, ele termina assim, ó. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É isso que ele está falando. Eu sei que é uma frase um pouco complexa dentro do nosso português, mas eu vou ler outros versículos que falam a mesma coisa com outras palavras. O que é que ele está falando aqui? Olha, você que é judeu, você está sendo perseguido, você que é cristão, você está sendo perseguido, mas lembre-se, você é casa de Deus.
Deus lhe edificou como casa de Deus. Você é um crente, você foi salvo. Então, espere. Falta pouco. Cristo está voltando. Permaneça firme até o fim. Não desista. Não desista. É isso que ele está falando. Olha só, o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai falar as mesmas coisas. Ó. Capítulo 10, versículo 32 até o versículo 39. E eu estou encerrando, irmãos. Capítulo 10, versículo 32 até o versículo 39. Olha o que é que o apóstolo não, algo que o autor aos Hebreus está falando, né? Aí ia falar o apóstolo Paulo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Uma pausazinha aí. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, vocês sofreram. Lembra do sofrimento que vocês já tiveram até agora. Lembra. Vocês tiveram seus próprios bens roubados. Vocês não têm nada aqui nessa terra. Mas ele termina o versículo 34 dizendo o seguinte: sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O que é que ele está dizendo? Irmãos, vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que está difícil, eu sei que o negócio está brabo. Mas vocês têm que lembrar que há algo no céu. Vocês se sustentam em algo que vocês podem confiar plenamente, que Deus tem guardado o seu galardão no céu. E vocês vão receber esse galardão quando o que há de vir, vir. Quando Cristo chegar. Falta um pouquinho de tempo. Tenha calma, tenha paciência. Ele virá. É isso que ele está dizendo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Olha só o que é que diz. Mas a nossa cidade... Irmãos, esse texto ele é muito maravilhoso, porque o apóstolo Paulo está falando dos sofrimentos dele. Tá? Ele está falando dos sofrimentos dele. E aí ele termina dizendo assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Resumindo tudo o que foi dito aqui, irmãos, esperem, confiem, esperem, porque o Senhor Jesus Cristo, ele virá. Essa é a nossa esperança. É nisso em que nos confiamos. É nisso que a casa de Deus, que somos nós,
permanece firme até o fim, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que possamos pensar nisso, irmãos, diariamente em nossas vidas. Amém? Oremos. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Peço a Ti que a mensagem pregada, Senhor, possa ter atingido a todos os corações, assim como atingiu ao meu. Sei, ó Deus, que o Senhor tem poder de fazer essa mensagem impactar os corações, apesar da baixeza do anunciante da mensagem. Mas a tua mensagem é tão gloriosa que ela transborda sobre todos que estão aqui. Ó Deus, nós aguardamos a tua vinda, nós aguardamos a tua chegada, e que o Senhor transformará os nossos corpos em corpos incorruptíveis, em corpos gloriosos, que estejamos com o Senhor no céu eternamente, Senhor Deus, na tua presença. Sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor virá julgar este mundo, mas nós não estamos aguardando o teu juízo. Os ímpios, sim, estão aguardando o teu juízo. Mas nós, Senhor, aguardamos as tuas promessas, aquilo que o Senhor tem guardado para nós nos céus. Nós aguardamos a tua vinda, nós aguardamos a vinda do Messias, nós aguardamos a vinda do Cristo, que virá e nos levará para o céu. Nós não aguardamos o anticristo. Muitos por aí têm procurado saber quem é o anticristo. Pouco me importa quem é o anticristo, Senhor Deus. O que eu sei é que o Senhor virá e o Senhor me levará para estar junto contigo. E eu peço a Deus que o Senhor leve a todos que estão aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, Senhor. Amém.